Hoje estamos aqui não para falar como vamos mitigar um ataque que vai chegar até a sua rede. Hoje nós vamos falar sobre como evitar que a sua rede seja usada para atacar outras empresas. E ao fazer isso, a gente vai estar protegendo a internet, o seu ASN e a sua reputação. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e vamos tentar entender o que está por trás desse fenômeno recente que é as redes dos provedores gerando ataques. Há algumas semanas a gente teve um caso bem emblemático que nos chamou bastante atenção. A gente pegou, passando aqui pela rede da OpenX, mais de 550 GB de tráfego sendo originado por clientes da OpenX indo em direção a um único ASN. Esse ASN é de uma empresa que trabalha com mitigação de servidores daquele jogo Minecraft. Então, mostra mais uma vez como essa questão dos jogos e ataques da DDoS estão intimamente ligados. E a gente ficou imaginando assim, se passou pela nossa rede 550 GB, imagina quanto de tráfego não foi gerado dentro lá dos assinantes, que teve um gargalo ali dentro da própria rede na casa do assinante, o quanto de tráfego foi gerado que atolou, por exemplo, uma porta PON de um provedor, o quanto que isso gerou um gargalo lá dentro da rede do provedor, o quanto que gerou de gargalo na rede da operadora para chegar a 550 GB. O que eu quero dizer com isso é que esse ataque foi muito grande e apesar disso a gente viu apenas 550 GB. Então assim, era um potencial devastador. Foi um caso bem emblemático, saiu notícia sobre isso, né? Vocês devem ter acompanhado. Então a gente precisa entender o seguinte, o que você pode fazer para evitar que a sua rede seja utilizada para esse tipo de ataque. A primeira medida que a gente deve adotar é exatamente a questão dos filtros anti-spoof. Se você não tem certeza se você tem esse filtro ou sabe que você não tem, pausa esse vídeo agora e vai descobrir como fazer. Voltou? Segue comigo. É muito importante que você tenha os filtros anti-spoof porque grande parte dos ataques devastadores que a gente vê, eles são criados por causa da amplificação. Então quando eu quero atacar alguém, eu gero pacotes aqui na minha rede com o IP de origem sendo o IP da vítima que eu quero atacar. Isso vai chegar em alguns servidores, aqueles pacotes vão ser amplificados e os servidores, ao invés de responder para mim, eles vão responder diretamente para a vítima. Então, essa questão que é o spoof são pacotes forjados. Então, se pacotes forjados conseguem sair da sua rede, você vai ser um vetor muito importante nesses ataques de amplificação. Outra coisa muito importante é você entender quais são os serviços que podem ser utilizados para amplificação, como por exemplo DNS, NTP, SNMP, você entender quais são esses protocolos que são muito utilizados para amplificação e ter certeza que você não tem serviços dessa natureza na sua rede habilitadas como vetores de amplificação, porque você pode chegar nos pacotes forjados na sua rede, amplificar dentro da sua rede e você está participando do ataque lá para a vítima inocente. Então, é muito importante, por exemplo, você garantir que não saia da sua rede pacotes cujo os IPs de origem não fazem parte do seu ASN. Então, você pode fazer isso em várias camadas. A primeira camada é lá no seu concentrador, lá no seu PPPoE, no seu IPoE, você consegue ativar um recurso que chama URPF, Unicast Reverse Path Forward. Isso vai garantir que, por exemplo, no concentrador, ele só vai aceitar do seu cliente, do seu assinante, somente pacotes cujo IP de origem estão naquela interface daquele assinante. Então, você vai evitar que pacotes forjados vão vir daquele assinante. Então, esse recurso ele deve ser aplicado na sua rede o quanto antes, mas não somente nas interfaces de cliente. Porque, por exemplo, imagina que você tem servidores aí, servidores que tem lá seu RP, seu servidor rede, seu servidor DNS. Se esse servidor, por exemplo, tiver uma senha fraca, alguém pode invadir esse servidor e gerar o pacote ali dentro. Então, por exemplo, na sua DMZ lá no seu roteador que controla esses acessos, também ative o recurso do URPF. É fundamental que você tenha isso aí na sua rede para evitar esse tipo de incidente. Outra coisa que é muito importante é você ter filtros ou pelo menos gráficos desses principais protocolos que estão utilizados. Se você tem, por exemplo, uma ferramenta de flow, você já consegue fazer isso facilmente. Então assim, no momento que você percebe lá um pico de upload que não é normal, não é usual, porque a gente está falando aqui de provedores de acesso. Provedores de acesso a gente consome bastante, então a gente consome muita banda e tem pouco upload. Se em algum momento você tem muito upload, tem alguma coisa errada. Então, também outro ponto fundamental desse vídeo é não ignore os sinais. Se você vê um pico de upload, pare e tente entender o porquê está por trás daquilo. Então, segue lá, por exemplo, eu vi ele em direção à operadora, por exemplo, em direção ao IXBR, ou eu vi em direção à minha operadora. Então, vai procurando interface por interface da onde você está vendo aquele tráfego. Ah, aquele tráfego está vindo do concentrador da cidade tal. Vai lá naquela lá, está vindo de tais clientes. Então, tenta seguir esse fluxo, porque vocês estão entregando cada vez mais banda lá para o seu assinante. Então, assim, é normal hoje, por exemplo, a gente ter clientes que entregam planos lá de 1 GB para o assinante. Então,
você entrega 1 GB para o assinante, é um tráfego muito grande. 1 GB o cara consegue gerar muitos pacotes por segundo. Então, esses pacotes eles vão ser devastadores lá na frente. Então, descubra quais são os clientes que estão gerando aquele upload e vá lá fazer uma investigação de campo mesmo. Vai lá na casa do assinante ou ver qual é o equipamento que está lá para você tentar identificar e trocar para resolver o quanto antes. Uma das coisas que é muito comum que a gente tem observado, que são vetores desses ataques, o primeiro é, muitas vezes, você tem lá o CPE, né, o roteador que você põe lá na casa do seu assinante, ele tem alguma vulnerabilidade ou você não colocou proteção nenhuma. Então, se eu pego um roteador qualquer e deixo ele disponível para a internet, é trivial para qualquer vulnerabilidade alguém invadir aquele roteador e instalar alguma coisa que ele vai poder utilizar depois para poder gerar esses ataques. Então, no segundo passo, uma coisa que é importantíssima é você garantir que as CPEs que você colocou lá no seu assinante, elas estão protegidas. Então, coloque, por exemplo, uma CL que vai garantir que somente dos IPs aí de dentro do seu provedor, da rede de gerência do seu provedor, vai conseguir acessar o equipamento que está lá na casa do cliente. O indício que você tem fortíssimo que a CPE foi invadida é, por exemplo, se você entrar em alguma CPE, olhar o servidor DNS e ver que não está o DNS que você usa normalmente para o seu dia a dia. Se o DNS foi trocado, com certeza aquela CPE foi comprometida. Então você tem que trocar ela ou talvez atualizar, entrar em contato com o fabricante para entender o que está acontecendo. Mas não ignore os sinais. O terceiro passo é você verificar, por exemplo, em sites como o radar da Creator, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você associar lá o seu ASN ao seu e-mail para que você consiga ter visibilidade. Então, quando você acessa lá o radar Creator, você consegue ver quais são os serviços que têm potencial de amplificação na sua rede. Às vezes você colocou lá um microtik, ativou o DNS, esqueceu de fazer a ACL, você automaticamente virou um amplificador de ataques da natureza de DNS. Então, certifique que você não tem isso. Ah, mas esse microtik está lá na casa de algum assinante, está numa empresa que eu atendo. Entre em contato com ele, você recebeu um ASN, você é responsável por ter essa conduta de zelar pela rede. A internet é uma rede colaborativa, então não adianta eu cuidar só da minha rede ou esperar que os outros façam a parte deles. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, essas questões dos ataques vão diminuir bastante a intensidade e vai tornar a internet um ambiente muito mais tranquilo e amigável, e não um ambiente hostil que a gente está vivendo atualmente. Outro ponto importantíssimo é você garantir, por exemplo, que o acesso aos seus equipamentos seja feito somente a partir da sua rede. A gente vê muitas vezes o cliente que ele vai lá, ele pega o roteador dele e não coloca uma proteção, uma ACL, né? A ACL é uma Access Control List, uma lista de acesso, que eu vou falar quais IPs que conseguem acessar aquele equipamento. Muitas vezes o cara vai lá e deixa liberado para a internet. Ah, vai que eu estou viajando, eu preciso acessar. Existem outras formas de você acessar o equipamento mesmo estando na rua. Tem, por exemplo, algum servidor na nuvem que você tem um IP fixo e confiável que você vai poder acessar. É algo que a gente tem na OpenX. Desde o início da operação, a gente tem um servidor lá na AWS, que esse servidor tem um IP e desse IP eu consigo acessar qualquer ponto da rede da OpenX. Então, é um IP confiável. Não está aberto para a internet como um todo, está aberto somente para aquele IP. Então, a gente tem uma forma de acessar mesmo, assim, a gente não está se trancando do lado de fora, né? Uma expressão que a gente costuma muito falar lá em Minas, que é assim, eu estou trancado lá de fora, né? Então, é muito importante que você tenha esses acessos, tenha esses controles para você não deixar os seus equipamentos acessíveis por qualquer um. Muitas vezes a gente fala de segurança lógica, mas as pessoas esquecem da segurança física. Então, por exemplo, um hábito que a gente tem aqui na nossa rede é que todas as portas que não estão sendo utilizadas, elas estão desabilitadas. Então, se alguém chegar em algum POP da OpenX, plugar um equipamento lá, ele não vai acessar nada, porque as portas estão em shutdown. Então, para ele mexer alguma coisa, ele vai precisar de acessar o equipamento, tirar o shutdown para poder fazer. Então, eu já estou querendo que além da segurança física ter sido violada, a segurança lógica vai ter sido violada. Então a gente tem uma proteção em várias camadas para evitar que seja muito fácil de alguém invadir um equipamento e mudar alguma coisa, seja fisicamente, seja logicamente. Para quem é cliente da OpenX, do LinkP ou da mitigação, é muito importante o seguinte, o que a gente pode fazer para ajudar vocês nesses momentos, né? O que a gente tem feito para ajudar vocês nesses momentos. Da mesma forma como um ataque de DDoS, faz sentido a OpenX ter a proteção, porque quando o ataque entra, eu seguro o ataque e não deixo chegar até vocês, não adianta eu fazer esse mesmo papel quando o ataque está sendo originado por vocês. O que eu faço, o que a gente tem feito, é evitar que o ataque passe pela rede da OpenX e chegue lá no destino final, mas ele já vai ter causado o estrago dentro da sua rede. O seu cliente vai ter percebido lentidão, vai ter reclamação do seu lado. Então, não adianta você querer que a OpenX te ajude. A gente consegue ajudar para não deixar o ataque chegar no destino, mas
Você tem que garantir que o ataque não saia da sua rede. Então, por isso que é importante você pegar todas essas dicas que a gente está passando nesse vídeo e aplicar e ter isso aí, esse playbook, né, esse guia aí dentro da sua rede para estar sempre atualizando seus equipamentos, sua infraestrutura, para não permitir que a sua rede seja utilizada para atacar. Quarto ponto que é muito importante é você manter todos os seus equipamentos atualizados. Então, por exemplo, a gente usa equipamento da Juniper, usa equipamento da Edcall, a gente tem alguns microtics na rede que a gente usa para fazer essa parte da rede de gerência. Então, a gente fica sempre acompanhando quando lançam versões novas. Normalmente, esses fabricantes, você consegue assinar, seja por e-mail, seja você verificando no site deles, os release notes. Toda vez que eles lançam uma versão nova, eles colocam lá o que foi mudado. Então, a gente pega e recebe aquilo e dá uma analisada sempre e fala, bom, isso aqui é um risco para a minha rede? É um risco iminente? É muito perigoso? A gente agenda uma janela de emergência para atualizar o mais rápido possível. Não, é um risco, mas não é tão crítico. Então a gente vai programando janelas mais espaçadas, mas a gente sempre está de olho nessas release notes, né, nessas notas de versão, para que a gente saiba que risco que a gente está exposto, porque muitas vezes os vetores de ataque, por exemplo, um cliente seu ou na sua própria rede, é um microtik que está com a versão muito antiga, que tem uma vulnerabilidade conhecida, que não era explorada e agora voltou a ser explorada. Então, é importantíssimo que você faça esse dever de casa, mantenha seus equipamentos atualizados. Outra medida que a gente adotou aqui para proteger os nossos clientes de consultoria é que é o seguinte, a gente percebeu que um dos grandes vilões são aqueles TV Box, né? Aquelas caixinhas de TV pirata que as pessoas colocam, mas é até um outro ponto que eu acho muito controverso que eu vou falar aqui, mas muitas vezes fala assim, pega caixinhas homologadas pela Anatel. Gente, o selo da Anatel não garante que aquele equipamento ele não tem vulnerabilidade. É lógico que é uma segurança a mais que você vai ter, principalmente o seu assinante vai ter de um equipamento homologado, porque se é um negócio que foi homologado, imagina que tem uma empresa séria por trás, é uma empresa que vai querer melhorar cada vez mais aquele equipamento, né? Já um TV Box desses piratas que são comprados no Paraguai, que vem da China, eles não têm essa preocupação toda com segurança, então assim, é um pouco mais inseguro, né? Mas eu não falo assim, só porque o equipamento tem o selo da Anatel, ele tá tranquilo. Não, você sempre tem que ter esse cuidado. Então o que a gente fez daqui da nossa rede? A gente pegou, analisou várias dessas botnets, né? Que quando o equipamento é infectado, ele fica sob o controle de uma botnet. Ele é um escravo dessa grande rede que os malfeitores vão utilizar para gerar esses ataques. Então, a gente foi estudar como funcionam várias dessas principais botnets que estão acontecendo no momento, e a gente foi pensar com quais IPs que essas caixinhas estão conversando, né? Quais DNS que estão conversando. A gente bloqueou essa comunicação, porque de uma certa forma, mesmo o equipamento estando vulnerável, ele não vai conseguir se comunicar lá com a nave mãe para receber as ordens para ele começar a gerar os ataques. Então a gente também adicionou essa camada aqui para os nossos clientes de consultoria, evitar essa comunicação. Então a gente está sempre capturando e atualizando essas listas para impedir que ele consiga comunicar com o centro de controle da botnet, e não tendo essa comunicação, você tem menos chances dele gerar o ataque. Porque, imagina, como o equipamento está lá na casa do assinante, tem um NAT lá na casa do assinante, muitas vezes está atrás do PCG NAT, não tem como lá a central de controle da botnet comunicar diretamente lá com o TV Box, digamos assim, que está infectado lá na casa do assinante. Então, para essa comunicação acontecer, para essa ordem chegar, a caixinha vai ter que comunicar lá com a nave mãe. Então, nessa comunicação que ele vai receber as ordens. Se a gente conseguir cortar essa comunicação, a gente vai não evitar, mas a gente vai diminuir muito que esses ataques sejam gerados. E por que, pessoal, que essa questão dos ataques, você impedir os ataques, ela é tão urgente? Vou dar dois motivos muito simples. O primeiro é ser um bom cidadão, né? Se eu não gosto de levar ataque, se o ataque prejudica o meu negócio, por que eu vou permitir que um ataque seja gerado dentro da minha rede para prejudicar um terceiro? Né? Aqui eu gosto de fazer uma analogia com aquela questão das vacinas, né? Eu não tomo a vacina muitas vezes, não é para me proteger. Eu tomo uma vacina muitas vezes para evitar que aquela doença ela se espalhe para a comunidade como um todo e todo mundo fique doente de uma única vez. Então, muitas vezes, a vacina não é tanto para me proteger, é para proteger os outros. Se todo mundo tomasse a vacina, a sociedade como um todo ficaria mais protegida contra algumas doenças. O segundo motivo, que é muito claro também, é o seguinte: muitas vezes a gente vê que depois que esses ataques saem da sua rede, você recebe um ataque logo em seguida, que muitas vezes é retaliação. Porque o que está na cabeça do cara do outro lado? Fala, recebi um ataque do provedor do Brasil XYZ. Aí o cara percebe, o cara não está fazendo o dever de casa. Vou fazer o seguinte, vou mandar um ataque para ele ver como é que é bom.
Então, acontece isso, tá? A gente, assim, recentemente passou por muitos casos como esse. Provedores que não tomavam ataque, ou estavam muito tempo sem tomar ataque, voltaram a tomar bastante ataque depois que começou a ter ataque saindo da rede dele. Então, a gente vê esses dois viés, né? Primeiro é ser um bom cidadão e segundo, se eu não te convenci pelo amor de querer ser um bom cidadão, quero tentar te convencer pelo medo. Então, se você deixar o ataque sair da sua rede, você provavelmente vai ser vítima de um ataque de retaliação logo em seguida. Então eu quero que você agora comenta aqui embaixo e fala quais dessas medidas você já está adotando na sua rede e quais outras medidas que você acha que seriam importantes que os provedores do Brasil adotassem para evitar que as suas redes fossem utilizadas para gerar ataque. Grande abraço e até o próximo vídeo.